Enquanto o pessoal está juntando. Ok. Vamos voltar aqui. O texto da Minayo. Então, a segunda pergunta é... Só admitir aqui o pessoal para entrar. A segunda pergunta seria, qual a diferença entre o objeto construído, o objeto percebido e o objeto real? Explique. Alguém conseguiu achar essa resposta aqui no texto? Eu achei. Uhum. Quer dar uma lida para a gente? Página 33. Tá na página 33, pessoal. Objeto percebido. É aquele que apresenta os nossos sentidos, pelas formas, imagem, é o que vemos, é o que sentimos. É o que na maioria das vezes se apresenta como que é real, natural e transparente. O objeto real diz respeito à totalidade das relações, da existência social, né? Eu pensei que isso aqui poderia ser um exemplo assim, né? A gente colocando como coronavírus, né? O que ele de real apresenta para aquele grupo que você está pesquisando, né? Gostaria de fazer um trabalho com grávidas nesse período, né? Então, assim, o que isso apresenta para esse público, né? Gestante, né? Já que é um momento de tanta transformação para a vida da mulher, principalmente quando a gente fala no primogênito, né? E objeto construído. Objeto construído, por sua vez, construi uma tradução. Uma versão do real, a partir de uma leitura orientada por conceitos operadores. Esses conceitos operadores, eu entendi que seriam o domínio, né, das técnicas de pesquisa, da teoria, do estudo dirigido em si. Correto, é isso aí. Agora vamos entender, tá? Então, a resposta está ali na página 33, como a Ana falou. Então, para a gente estudar alguma coisa, gente, estão vendo aí, esse slide, a gente precisa muitas vezes fazer recortes da realidade, Só que esses recortes, muitas vezes, eles não demonstram a totalidade realmente do que acontece, Só que a gente, a nível científico, a gente faz isso para entender melhor. Mas a gente sabe, por exemplo, que o universo ele é dividido em várias etapas aí, Então, por exemplo, nós temos um universo micro, que está ligado a nossos fatores individuais, o que a gente sente, o que a gente vive, a nossa história de vida, E nós sabemos que nós somos, além disso, influenciados pela parte meso, Que é a parte física, sociocultural e do ambiente, da comunidade que a gente vive. E também nosso comportamento ele é influenciado a nível macro, pelas políticas e pelo governo, tá ok? Isso, forma o nosso sanduíche, Que é isso que vocês têm que ter o raciocínio, enquanto estudantes de psicologia, e como pesquisadores, que a gente... Eu estava tentando fazer um nesse mais bem também. Oi? Ninguém falou aí? Então, aí a gente tem que fazer, entender a realidade, como esse sanduíche aqui que tá, gostoso, A gente tem que entender que a realidade ela é formada por partes, E que a gente tem que entender isso. E como é que ela vai explicar isso no texto? Deixa eu só ver aqui o chat que mandou. Fechar os microfones, ok. Já estão fechados. Então, como é que ele vai explicar isso aqui no texto? Quando a gente escreve um projeto, nós estamos definindo uma cartografia de escolhas para abordar a realidade. O que pesquisar, como, por quê, por quanto tempo e etc. Isso porque o projeto científico trabalha com um objeto construído e não com um objeto percebido, nem como um objeto real. Então, todo problema de pesquisa ele vai ser construído. Por exemplo, a Poliana aí, ela quer tentar entender o papel do homem dentro das relações dele, Então, como é algo que o senso comum não estudou mais diretamente, ela vai ter que construir isso aqui, esse projeto, E aí ele vai pegar o quê?
como as pessoas percebem, né, que nem a Ana falou aí, e como é o objeto realmente, para poder construir esse estudo que ela está fazendo. Foi o meu que travou. Oi? Então, o objeto percebido é aquele que se apresenta aos nossos sentidos pela forma de imagens, né, o que vemos, tá? E o objeto real é a totalidade, né, das relações da existência social, suas fronteiras e complexidades, porque dinâmicas e constantemente reinventadas excede a apreensão do conhecimento. Tá? Então, tem a ver lá com aquele sanduíche que eu mostrei, né? Então, o objeto construído, por sua vez, ele vai construir o quê? Uma tradução, né? O que a Ana, a Poliana está querendo pesquisar aí, né? É uma tradução da realidade a partir de uma leitura orientada por conceitos operadores, né? Então, lógico, ela vai utilizar, para ela tentar entender o papel do homem nas suas relações, ela vai ter que utilizar o quê? A linguagem científica, para tentar entender. Né? Através do quê? De um processo de objetivação teórico-conceitual de certos aspectos ou relações existentes no real. Tá? Este é um ponto muito caro às ciências sociais. O Marx ele já afirmava que a ciência se apropria da totalidade do social pelo pensamento, por abstrações conceituais que se debruçam sobre o concreto. E o Weber postulava que a ciência social não trabalha com as conexões reais entre coisas, mas com as conexões conceituais entre problemas. E já o Durkheim, né, afirma que, assim como Marx, lembrava a importância de realizar uma ruptura com o senso comum com as percepções imediatas. Então, a Poliana, por exemplo, vai ter que coletar, fazer entrevistas, né, para ela poder pegar e entender qual é o papel do homem no relacionamento. Ela vai ter que provavelmente entrevistar, né, pessoas, né, homens, para tentar entender como o senso comum vê isso, né? E depois, a partir disso, jogar uma luz científica, né, sobre o que ela coletou, que são esses relatos. Tá? Deu para entender melhor essa relação aí dos objetos de pesquisa? Sim, professor. Principalmente a Poliana aí, né? Que a gente já está discutindo o teu projeto, tá vendo? Tô ligada aqui, professor, pegando É, tudo. a gente já está discutindo o teu projeto, tá? Então, alguém mais tem alguma dúvida sobre essa segunda questão? Ou alguma colocação? Pode ficar à vontade. Professor, a minha internet caiu. O senhor tá na segunda questão falando. Você explicou todos os objetos? Expliquei, Tá gravado, né? Tá gravado, tô gravando aqui, tá? Então tá ok, eu verifico lá, tá? Tá, já vou postar lá também, daqui a pouco. Já posto e vocês olhem. Tá bom. Aqui caiu Tá, aqui, obrigada. tá. Então aqui, na terceira, tá? Ao se elaborar um projeto de pesquisa, o pesquisador estará lidando com 3 dimensões, né, interligadas. Cite-as e as explique. Vocês acharam aí no texto essas dimensões? Sim, professor. Em que página está aí para os colegas e quais são essas dimensões? Alguém poderia dizer? Página 34. Correto. Ainda já está no primeiro parágrafo, né? A dimensão técnica, a dimensão ideológica e depois a dimensão científica. Exatamente. Tá? Então, eu só quero isso, que vocês citem, tá? Mas alguém poderia tentar explicar aqui essas dimensões para a gente entender melhor o que ele está falando no texto? Posso continuar? Pode, à vontade. A dimensão técnica, ela trata das regras reconhecidas como ciência para a construção de um projeto. Isto é, como definir um objeto, como abordá-lo, como escolher o instrumento mais adequado para a investigação. Aí, se vocês quiserem, vocês podem voltar lá no comecinho da página 32, que está assim, ó, quando escrevemos um projeto,
estamos definindo uma cartografia pela escolha para abordar a realidade. O que pesquisar? Como pesquisar? Por quê e por quanto tempo? Né? Então, isso aí seria a dimensão técnica, a gente colocar... ok, professor? Professor, Ok, concordo. Tá. só um minutinho. Aí, Posso? Poliana, ali, Sabrina, isto Sim. é, definir e como abordá-lo, como escolher esse instrumento mais adequado para a investigação. Sendo que a técnica sempre diz respeito à montagem dos instrumentos. O projeto de pesquisa é visto nesse sentido como um instrumento de investigação. Então, nós teríamos que assim, ter um olhar muito crítico sobre esse projeto que a gente vai estudar, e pouco emocional, né? Então, você tem que trazer isso para a sua vida, mas a sua vida não pode se misturar ao projeto de pesquisa. Dando o exemplo que o professor deu da colega que depois não conseguiu apresentar o TCC, né? Agora, essa dimensão ideológica, ela se relaciona com as escolhas do pesquisador. Quando definimos o que é pesquisar, para que base teórica e como pesquisar, estamos fazendo escolhas que são, mesmo em última instância, ideológicas. Quando mesmo cientistas naturais reconhecem que a neutralidade da investigação científica é um mito. Então, assim, nesse ponto aqui, eu tenho até um relato que eu fui tentar fazer um projeto de pesquisa sobre contaminação em Laranjais, no interior de São Paulo. A gente tinha muitos pacientes que vinham até nós com problemas renais, né? E é claro que eu não consegui quase nada, porque ninguém tinha se proposto fazer um trabalho sobre isso, e eu não tinha onde conseguir, e mesmo as pessoas que eram contaminadas, que eram afetadas diretamente por esse problema, elas não se interessavam em falar sobre o assunto, né? Então, foi uma dificuldade que eu tive, eu não consegui avançar o projeto. Eu ainda consegui fazer umas 3 ou 4 visitas, mas sem sucesso. Eu não sei se isso está dentro da ideologia, professor. Esse aspecto ideológico ele tem mais relação assim com quais teorias você vai utilizar na sua pesquisa para corroborar as suas ideias, né? Então, por exemplo, tem pessoas que fazem pesquisa, né, e levam para um viés mais marxista, né, da luta de classes, né, para entender certos problemas sociais. Agora, tem outras pessoas que, por exemplo, levam para um viés mais capitalista, vamos dizer, né, tentando entender, né, o problema através de uma teoria mais econômica. Tá? Então, essa dimensão ideológica aqui é a teoria que você vai buscar, né, para explicar o fenômeno que você está tentando entender. Né? Aí, no caso da Poliana, ela pode, por exemplo, pegar aí um embasamento teórico freudiano, entendeu? Tentar explicar o papel do homem nas relações através da teoria do Freud, da psicanálise, ou então ela pode pegar, por exemplo, Skinner, né, a parte da comportamental, né? Toda a pesquisa ela tem que ter uma base teórica, né, gente, que justifique, né, ou tente explicar o que a gente está tentando pesquisar. Então, sim. Pode falar. Uhum. Então, a dimensão ideológica é o momento em que será definido o que pesquisar. Qual é a base teórica que vai ser abordada na pesquisa? Exatamente. É o que você vai utilizar ali para corroborar a sua ideia, né? Porque é aquilo que eu falei, né? A gente, enquanto aluno, né, enquanto professor, nosso discurso não nos sustenta, né? A gente não pode sair por aí falando, eu acho que determinada coisa é isso desse tipo, né? Na ciência ela não funciona dessa maneira. A ciência ela funciona como através de referência, né? A gente tem que, para a gente afirmar uma coisa cientificamente, dizer que uma coisa é dessa maneira, que o homem se comporta dessa maneira dentro do relacionamento, a gente não pode usar achismo, o psicologismo, né? A gente tem que pegar o que determinado autor falou, né, no passado sobre determinado assunto, porque a opinião dele já é aceita cientificamente pela comunidade, né? Pegar ele para a gente basear. Professor,
Oi. Professor, então, assim, no meu caso, né, eu estou lendo um livro que já tem pesquisas relacionadas a isso, comprovado, psicólogos falando a respeito do assunto e tal. Então, isso pode ser Aí você como vai que usar isso. É, já é uma base, digamos assim, para minha já, pesquisa, já é uma base, porque uma assim, base científica? já, com certeza. Porque todo pesquisador, né, Poliana, ele gera uma hipótese dentro do que ele quer pesquisar, né? Se eu fosse teu orientador, né, eu ia te perguntar o seguinte, mas por que você escolheu esse tema? Responde, Entendi. entendeu? Né? Mas o senhor não é, né, professor? Não, não sou, né? Porque Eu tô provavelmente, brincando. tudo bem, porque provavelmente, né, para você querer pesquisar esse tema, você já tem uma hipótese formada, você já tem uma opinião formada sobre isso, né? Provavelmente na tua cabeça já tem aí, eu acho Sim, claro. que ele se Sim, relaciona é que dessa eu maneira. respondi o seguinte. Aham. É, Fala. é porque, assim, no livro chama muito a minha atenção pelo fato de que os homens escondem na realidade o que eles estão sentindo de fato, né? Então, Certo. por que os homens são mais propensos, pelo menos a maioria é mais propensa a esconder as suas emoções, e nós mulheres já temos essa maior facilidade de expor nossas emoções e lidar com elas também. Porque o Correto. fato de os homens não saberem É, lidar com as suas emoções acabam adoecendo psiquicamente, adoecendo seus relacionamentos, adoecendo os seus relacionamentos no trabalho, enfim, acaba prejudicando toda a sua vida por conta desse comportamento, entendeu? Correto. Então, por conta disso que eu gostaria de estudar, para poder ajudar de certa forma, né? Então, aí esse já é o teu problema de pesquisa, entendeu? Seria assim, será que o homem sabe lidar com, vamos dizer, com a parte emocional do relacionamento, né, conjugal? Seria um problema de pesquisa isso. E isso é uma hipótese que tu está criando. Tu já está me dizendo o quê? Que o homem ele tem dificuldade para se relacionar. Agora, será que isso cientificamente se sustenta? Será que isso realmente é verdade? Porque e pro- tu criaste uma hipótese, tu está me dizendo o seguinte, o homem ele não sabe se relacionar direito, agora tu tem que me provar isso. E não e para mim, mas professor, para a comunidade. Culturalmente, né? Que É, nem a Ruth colocou aí no grupo, culturalmente já é algo que os homens são incitados desde novos a mostrar sua masculinidade, né? Através do que? O homem não chora, o homem é o provedor, o homem é o super-herói, é inatingível, entendeu? Então, tudo isso já vai construindo uma personalidade formada acerca do meio, né? Do meio em que o homem é criado. Geralmente por pais que são autoritários ou machistas, que não demonstram os seus afetos, e tudo isso acaba que impregnando, de certa forma, na personalidade, né? Dos homens. Hoje a gente vê uma parte mais sensibilizada, né? sim, Mas antigamente não era assim, né, professor? A gente sabe que eles eram muito mais hostis. O sim. senhor é um deles, o senhor sabe Eu? disso. Tá me complicando. Sim. Então, assim, é cultural, né? E é cientificamente comprovado. A estrutura psíquica do homem é diferente da estrutura psíquica da mulher, né? Você. Neurologicamente até falando. Certo. Neurologicamente é parecida, mas fisicamente tem algumas diferenças, né? Então, aí a gente poderia abrir aqui o leque para um monte de discussões, né, Poliana? Mas aí o fato é o seguinte, que tu tem que escolher uma base, né? Aí que entra a questão ideológica. Você, dentro da pesquisa, tem que escolher uma base teórica que vai te nortear do que tu quer fazer.
né? Aí você tem vários caminhos, como você mesmo já falou, tem estudos sociológicos sobre isso, tem estudos antropológicos sobre isso, mas eu acredito que a base que tu vai querer fazer disso é psicológica, né? No sentido. Isso, psicológica. Tá dando para entender melhor essa Que questão esse ideológica? comportamento causa o adoecimento, entendeu, professor? Tu vai focar no sofrimento psíquico, Isso, no né, das sofrimento pessoas. psíquico. Exatamente. Então, tu tem que pegar a base teórica da psicologia, né? Mas, como você vê mesmo, tem outras áreas, né, como a sociologia e a antropologia, que já fizeram estudos sobre isso, né? Tá dando para entender melhor as escolhas que vocês têm que fazer dentro dos projetos de vocês? Sim, professor. Beleza, então. Professor, Oi. tem que se ter um cuidado com o generalismo, Uhum. Tem. como envolver todos os homens, no É, caso da Poliana, não criticando, por favor, é só sim. uma pergunta. Foi uma boa pergunta, Sabina, porque justamente se ela for, né, para orientação de TCC e para defesa, né, as pessoas vão perguntar para ela, mas vem cá, é só o homem que não sabe se relacionar direito ou a mulher também não sabe? Entendeu? Aí já, por isso que o projeto de pesquisa ele é artesanal, entendeu? Porque eu, como orientador, vou ter que confrontar a Poliana em alguns aspectos da pesquisa dela, mas para quê? Não para detonar a pesquisa dela, né? A intenção não é fazer ela desistir da Por ideia favor, dela. né, professor? Por favor. De Não, Poliana, minha intenção também não é essa, viu? a De ideia não baixar a é essa. sua, é só perguntar, por favor, É, viu? a E ideia aí, é. professor? Oi, É Ana. porque assim, o professor, a minha base não é que o homem tem problema de se relacionar, ele tem problema de demonstrar as suas emoções, entendeu? Certo. Ele camufla muito as suas emoções. Gente, deixa o Mas professor vamos terminar lá, o o raciocínio. generalismo. Por favor, professor, explique o generalismo. Deixa o professor terminar o raciocínio. Não, a ideia é essa. Eu, como orientador, tenho que confrontar ela, porque vocês sabem que a gente não pode generalizar realmente, né? Então, ela tem que focar o estudo dela para verificar se isso é algo que é de forma geral ou ela acontece em uma situação específica, né? E qual a situação específica, né? E também Hein, levar ela a professor? raciocinar se é E só o aí, homem que tem esse problema, né? Também. pois Beleza? é, aí nesse contexto aí da Poliana, que a gente pode pegar essa parte da vertente, quando você coloca de relacionamento e comportamento, porque o homem que dentro da casa dele, ele sempre vai ser visto como um machão, como aquele cara que é provedor e que dele todo mundo espera que seja duro, que não caia nunca, que ele não chore nunca, ele vai ter muito mais dificuldade. Então, na verdade, não é que seja o homem, então a gente pode problematizar com o meio em que o cara vive. Certo. Aham. É que nem a Ruth, obrigado, Ana, também está completando, né? A Ruth está perguntando aqui que ela teria que utilizar técnicas de amostragem dentro da pesquisa dela, né? E é isso que eu estou É. respondendo aqui. Provavelmente sim. Para a Poliana tentar responder essa pergunta, né? Seria interessante ela fazer uma pesquisa assim com alguns casais, né? Fazer um questionário, né? Porque vocês sabem que a ciência ela tem esse lado também. Você só consegue atribuir uma causa e efeito, né, a alguma coisa se você pesquisar entre várias pessoas, né, e aquelas pessoas relatarem algo em comum, né? Então, a dificuldade que a Poliana vai ter na pesquisa dela pode ser justamente isso, né? Ela vai ficar muito no nível bibliográfico, né? E a bibliografia ela tem seus limites, né? Talvez ela teria que partir um pouco para campo para ela poder responder esse questionamento pessoal dela, né? Que levou ela a ir atrás de uma pesquisa. Deu para entender melhor? Uhum. Pesquisa, eu gosto muito de pesquisa porque faz a gente discutir justamente esses assuntos aí, né? Isso, é o livro que eu tô lendo, professor. E dentro desse livro é, é um autor americano, né? E ele entrevista vários homens
porque a pergunta dele é a seguinte: por que os homens acabam abrindo mão dos seus relacionamentos ao invés de tentar consertá-los e demonstrar o que estaria errado com eles, né? Sentimentalmente, psiquicamente, entendeu? Estuda a psique masculina. Professor, essa questão da primeira, que é a admissão técnica, que trata das regras científicas, seria essa questão da organização do trabalho com fundamento nas regras da ABNT, a questão da técnica? Isso, aí, né, além disso, né, dessa parte aí que eu acho que é mais gostosa, né, da pesquisa, de correr atrás de bibliografia, né, de escolher qual vai ser a tua base teórica, né, para você justificar, né, teu problema de pesquisa, tem sim essa parte da BNT, né, porque como a gente falou, né, a gente vai ter que escrever numa linguagem científica, né, então é importante. Eu acho que é a Juliana que está entrando nessa parte com você, né, de leitura técnica, né? É importante vocês, já desde do segundo período, conhecerem as regras da BNT, né, para poderem escrever, né? E começar a desenvolver a própria escrita de vocês, né, gente, desde o início, né? Porque vocês não vão só referenciar, né? Vocês vão ter que desenvolver esse lado da escrita. Tá? Mais alguma dúvida aqui só para a gente ir fechando, já que já deu o nosso horário? Não, aí tem a questão da terceira, né, que é a dimensão científica, momento que será articulada as dimensões que são a técnica e a ideológica, né? A fim de que a pesquisa ultrapasse o senso comum. Correto. Ultrapasse o senso comum por meio do método científico. Isso. Tá? Aí as outras perguntas, aqui, né, vocês tentam responder lá, que é para que fazemos um projeto de pesquisa, né? E qual é a trajetória de um projeto de pesquisa, Poliana? Aqui que vai estar, ela vai ensinar, né, como fazer um projeto de pesquisa, aí depois tu dá uma lida lá com calma para te esclarecer melhor sobre esse teu tema, tá? E a última, escreva 2 parágrafos sobre a importância dos elementos constitutivos para um projeto de pesquisa. Tá, gente? Mas eu acho que já deu para dar uma esclarecida melhor, né, no texto, o andamento dele, né, como é que se faz. Acho que vocês sentando com mais calma depois, lendo e tentando fazer, vocês vão conseguir. E aí, se vocês tiverem alguma dúvida, pode me procurar durante a semana, tá? Já acabou a aula? Professor, só a respeito desse texto do médium, eu acabei de baixar aqui o aplicativo e eu não me recordo de ter ouvido o senhor falar sobre ele, por isso que eu perguntei. Entendi. Mas aí, na próxima aula, Poliana, que a gente já está no nosso tempo, né? Eu vou tirar um tempo só para a gente conversar sobre essa questão do médium e para a gente organizar a live para a semana que vem, né, para a gente fazer algo mais estruturado, bonitinho, para a gente gravar, né, para as pessoas verem. E aí eu peço para vocês comecem a pesquisar artigos, né, sobre esse tema da live, né, para que semana que vem a gente já tenha algo mais concreto que a gente possa organizar para fazer algo bem bonitinho, tá? Tá bom, professor, obrigada. O professor já pode fazer o envio, eu já respondi, já está digitado também. Pode enviar para aquele mesmo e-mail da prova, tá bom? Então, tá bom. Na próxima aula você vai continuar a explicar isso? Professor, tem data para enviar? Até semana que vem, tá? Falei lá no grupo. Você vai continuar explicando mais a respeito? Próxima aula a gente vai ver o negócio do médium, né? Da escrita do médium e da nossa live. Aí, se sobrar um tempo, eu retomo esse texto aí. Tá bom? Porque a gente tem que ver. Só um pouco. Vocês vão ter um pouco de dificuldade só na linguagem dela, né? Que é uma linguagem mais técnica. Mas depois que vocês leem ele com mais calma, vocês vão ver que ele é muito bom. Tá bom? Porque daí a gente responde e o senhor vai dando uma explicação melhor. Isso, a gente vai fazendo isso, Fica então, mais claro. Tá certo, Tá bom. então.
Obrigada, professor. Tá, gente, obrigado então por hoje, tá? Bom final de semana para Valeu, vocês. professor. Tchau, tchau.